Hi there, my friend. Welcome to our video. I would like to invite you to stay watching using YouTube's subtitle in your own language. Let's go for it. Relax and have a nice time now. Finalizando essa subsérie, então, que a gente está falando especificamente sobre legislação para drones, eu vou estar apresentando, então, a lei que fala a respeito dos aeromodelos. A gente já deu uma boa passeada aí pela legislação. No vídeo anterior eu pretendia incluir também essa parte dos aeromodelos, mas o vídeo acabou se estendendo. E nesse vídeo aqui, então, eu quero ver se eu consigo esgotar não apenas a questão da legislação relativa aos aeromodelos, mas também se eu dou uma passada no processo de homologação do drone, também no processo de registro do drone junto à ANAC, através do seu sistema, o CISANTE, e também faço um pedido de autorização de voo através dos SARPAS do site do DCEA, que a gente já viu. Esse aqui é o site do DCEA. A lei que a gente vai estar vendo é justamente essa lei aqui, que fala a respeito dos drones. É esse link aqui, ó. Olha lá, aeronaves remotamente pilotadas para uso recreativo de modelos. A legislação, ela está aqui, ó. Já está aberta, eu já baixei aquele arquivo em PDF, estou com ele aberto aqui, e é nesse arquivo aqui que existe a legislação a respeito dos aeromodelos, e é sobre ela que eu quero falar agora. Então está aqui Ministério da Defesa, Comando da Aeronáutica, Departamento de Controle de Espaço Aéreo. Nos outros vídeos a gente já deu bem a noção a respeito disso, só ressaltando a data, ó, faz 2 semanas mais ou menos, eu estou gravando esse vídeo aqui já no dia 27, aliás, no dia 28 de fevereiro, então são aí 26 dias, né? 3 semanas aproximadamente, quase 3 semanas. Então é uma lei que saiu agora, é recente, tá? Então vamos dar uma analisada nela. Nós já sabemos que o que nós vamos falar aqui é drones até 25 quilos e mais especificamente aqueles que vão voar até 120 metros e na linha de visada visual. São conceitos que nos vídeos anteriores a gente já martelou bastante, eu não quero retomar aqui. O que eu quero, na verdade, aqui é falar a respeito do voo de aeromodelo. E para isso, eu vou começar analisando, vou dar uma passada aqui sobre a lei e depois entrar mais especificamente no detalhe que eu acho que é fundamental, que é importante para aquilo que a gente quer passar aí em termos de legislação a respeito de drones. Como essa lei também é baseada naquele regulamento especial, aquele 94 que a gente viu, ela também vai seguir muito o modelo da lei que nós vimos a respeito dos RPAS. Ela começa aqui com essas disposições preliminares, que é aquela chamada a responsabilidade com relação ao uso dos drones, no caso aqui para uso recreativo. Fala a respeito da competência do sistema, do âmbito, que é a parte de abrangência, que é a questão da fiscalização. Começa com as disposições gerais, vem falando da legislação que cobre o assunto, vem aqui entrando nos pormenores,
vem de novo aqui falar a respeito do conceito, qualquer aparelho que possa sustentar-se na atmosfera, ou seja, o embasamento é aquela resolução, então essa instrução começa também a se referir a tudo aquilo que foi estabelecido ali. Fala a respeito dos aeromodelos autônomos, que não são regulamentados porque são proibidos, porque muita coisa que serve para os RPAs também serve para o aeromodelismo. Lembrando que nós estamos falando aqui da classe 3, que voa até 120 metros com linha visual divisada. Fala aqui a respeito da substituição, né, da anterior. Aí começa com as definições: aeromodelo, aeronave remotamente pilotada, RPA, alcance visual. Aqui tem os conceitos que eu quero chamar a atenção. Esse área adequada é fundamental para o entendimento da legislação com relação ao aeromodelo. Então isso aqui nós vamos estar aprofundando. Área perigosa, área proibida, área restrita, carga útil, que é o payload, aquelas condições meteorológicas, enlace de pilotagem, coisa que a gente já viu, tudo serve, é drone. Está falando de drone, independente aí da operação ou do uso recreativo ou não, todos esses conceitos são válidos. Espaço aéreo condicionado, espaço aéreo controlado, todos aqueles conceitos que a gente já viu nos vídeos anteriores, não aprofundamos, é verdade, mas tomamos conhecimento. A questão de espaço aéreo segregado, esse é interessante a gente saber. Quando existe uma NOTAM, a gente já sabe o que é isso, que é uma notificação ao airman, que seria a notificação ao piloto, onde o uso do espaço aéreo é exclusivo a um usuário específico, tá? Então é um espaço aéreo segregado. Os espaços aéreos ATS, que são aquelas classificados de A a G, a gente também não aprofundou, mas está aí na legislação para quem quiser conhecer melhor. Fala de novo a respeito da estação de pilotagem, né? Aquela diferenciação entre RPAS e RPS. Fala aqui do link de enlace. Aqui entra com um conceito novo que é importantíssimo, que é heliponto, que é um espaço que existe dentro dos espaços urbanos. Então aqui houve a necessidade de estar dando uma atenção especial. É uma área homologada e demarcada oficialmente para o pouso e decolagem de helicópteros. Isso vai acontecer, isso pode criar um conflito aí com o voo recreacional. Outro conceito importantíssimo que também a gente vai aprofundar é a questão do local adequado. Veja bem que tem área adequada e local adequado. Olha só o conceito. Para fins de conceituação nessa circular, considerado como local adequado uma área circular com raio definido, a qual corresponde aos objetivos voltados à prática do aeromodelismo, devendo observar os parâmetros descritos em termos de distância de aeródromos e rotas conhecidas de aeronaves tripuladas. Um local adequado, isso aqui, ó, presta atenção nisso aqui, que isso aqui é fundamental. Isso aqui, ó, que nós vamos aprofundar depois. Um local adequado é uma porção do espaço aéreo fora das áreas adequadas e que atenda os parâmetros previstos no item 7231 dessa circular, que é o que a gente vai estar aprofundando. Aqui fala de novo de Notice to Airman, que é a notificação. A gente falou que em alguns casos, alguns voos vão precisar de uma notificação, tá certo? Que seria uma exceção. Por que está aqui também na questão da aeromodelos? Porque você pode voar um aeromodelo também acima de 120 metros. Você pode fazer um voo com aeromodelo em cima de uma autorização do SARPAS também. O que nós vamos ver aqui é que voando dentro desses espaços, desse local ou dessa área
adequado, você não vai precisar da autorização dos SARPAS, mas se você quiser voar fora dessas áreas, não há um impedimento, só há uma exigência de cumprimento de alguns requisitos que também a gente vai estar vendo aqui. Ou melhor, que a gente até já viu, porque na medida que você sai dessa legislação aqui específica para aeromodelos, você entra automaticamente na legislação do RPAS, dos RPAs, que é uma, inclusive está citado aqui, ó, fala a respeito de RPAs, há uma, vamos dizer assim, uma coincidência de conceitos que servem tanto para um quanto para o outro. A gente já viu bastante a respeito de RPA, agora nós estamos vendo mais a respeito de aeromodelo. Aqui fala, mais uma vez, da questão de além da linha de visada visual. A operação em que o piloto remoto não consiga manter. Por que está aqui também? Porque também é possível, não é uma coisa proibida. Inclusive a gente vai ver que em áreas adequadas é permitido a prática de aeromodelo com o FPV, que é esse voo beyond a linha de visada visual. Está aqui a definição de novo de visada visual, aqui visada com rádio, aqui a questão novamente dos órgãos de controle. Por que está aqui também? Porque pode haver a necessidade de uma comunicação entre o piloto e esses órgãos. Aqui fala dos órgãos regionais, aqueles SINDATAs, e esse aqui de São Paulo, que é o SRPV, SP. Novamente pega o conceito de piloto remoto e aqui finalmente eles definem melhor esse princípio da sombra, que é uma coisa que a gente já tem falado, que se aplica também aos RPAs, mas que aqui para o aeromodelismo é uma coisa muito importante e bem destacada também, porque existe a possibilidade de voo nas áreas urbanas, bem como nas rurais, mas mais nas áreas urbanas você vai estar usando demais esse princípio de sombras. Olha lá. Para fim de entendimento dessa circular, o princípio da sombra pode ser definido como o volume existente em torno de qualquer estrutura ou obstáculo, que seja artificial ou natural, limitado, olha aqui já é uma novidade, ó, verticalmente a 5 metros acima da altura da estrutura e afastado horizontalmente até 30 metros dessa. A questão do afastamento de 30 metros a gente já tinha visto lá na legislação, na 140, que trata de voo não recreativo. Aqui na legislação específica de automodelo, de aeromodelo, fala, além dos 30 metros, que é bem coincidente com aquela outra lei, fala também de uma limitação vertical, ou seja, você pode subir até 5 metros acima dessa estrutura. Isso aqui já é uma novidade, mas está aqui previsto na lei. Então, o princípio da sombra, ele abarca não só 30 metros de distância em volta das estruturas, mas também 5 metros acima, o que é muito bom, você fazer um sobrevoo. Você vai fazer... Isso vai servir também para RPAS, tá? Ó, aqui fala embaixo, sistemas de RPAS, suas estações... Quer dizer... Se você estiver voando com o teu drone acima de 5 metros, com a permissão, com a anuência do proprietário ali, você pode estar voando, pode ser um voo recreativo ou não recreativo. Você está dentro da lei. Por quê? Porque esse espaço, a tal volume, não é considerado espaço aéreo sob responsabilidade do DCEA. Por isso que eu falei que talvez aquela outra lei vai ter que ser reeditada, porque existem alguns conceitos que foram colocados aqui que não foram colocados lá, mas que são reais, que servem tanto para um quanto para outro. Então é isso, aqui é conceituação, sistema de controle, aqui novamente, né, que é o mais amplo sistema de controle do espaço aéreo brasileiro, do qual o DCEA é o órgão principal, está aqui, ó, a gente já falou disso, eles repetem aqui nessa legislação. E aqui fala do sistema de solicitação de espaço de acesso ao espaço aéreo, que é o SARPAS. Por que está aqui? Porque vai existir casos em que até para você pilotar um aeromodelo você vai precisar solicitar. Você vai poder, como uso recreativo, entrar em espaços aéreos mediante uma autorização através do SARPAS.
Por isso que está aqui também na lei do aeromodelo. Aqui fala de voo visual, esse VRF, voo efetuado de acordo com as regras do voo visual. Tá? Aqui está falando já de voo, né? É um voo VFR. O que é um voo VFR? É um voo que é efetuado de acordo com as regras de voo visual, que é o tal do veloz. Bom, zona de aproximação e decolagem, está aqui o conceito. Aqui eles estão introduzindo essa ideia da cabeceira da pista, que vai ser importante para aquela legislação com relação ao princípio da sombra. A gente já vai ver isso aí, que é uma restrição de voo também. Fala que existindo um obstáculo artificial natural dentro da distância, que é a distância limite de 9 km, os voos de aeromodelos poderão ser realizados na face oposta. Nós já vimos isso também na outra lei, ó, uma distância de 30 metros. Quer dizer, seria um semi-princípio da sombra. Quando você está dentro dessa área de aproximação, que é num ângulo de 90 graus, 45 graus para cada lado do eixo principal da pista de pouso e decolagem, até 9 km, que é o que fala essa lei aqui, você não, a princípio não pode voar. Mas se existir um obstáculo natural ou artificial, está aqui, ó, você pode voar usando o princípio da sombra, só que só do lado oposto ao da cabeceira. Então tá, é uma restrição. Aqui ele conceitua, né, dentro da instrução zona rural, depois conceitua zona urbana, e aí entra aquela sopa de letrinha que a gente já está cansado de ver, né? Mas que eles repetem porque vai ser utilizada, está sendo utilizada aqui também na instrução. Questões preliminares, principal questão, novamente, aquela questão de que o drone é uma aeronave, tá? E aqui ele fala que esses drones que são utilizados exclusivamente recreativos são aeromodelos. Então aqui ele já reforça aquilo que lá, aquela resolução 94E, fala a distinção entre RPAS ou RPA e modelo, e aeromodelo. Primícia básica, falando que o aeromodelo agora é uma aeronave e deverá seguir as normas estabelecidas pela autoridade competente de aviação nacional. Tá certo? Chama a responsabilidade, enquadra o aeromodelo como drone dentro da legislação. E aí fala do cadastro de aeromodelo e de pilotos. Isso tudo aqui serve tanto para aeromodelo como para RPA, uma coisa que a gente já viu, novamente ele vem, cita aqui o enquadramento da RBAC, que é o Regulamento Especial 94, que a gente viu 2 vídeos atrás, né? Fala a respeito dos registros e marcas, tá? Então tudo aquilo que serve para RPA vem servir também para os nossos aeromodelos. Tá? Todo aeromodelo, ó, quem tem dúvida, aeromodelo não precisa registrar. Não, precisa. E está aqui o enquadramento. Todo aeromodelo com peso máximo de decolagem acima de 250 gramas, que opere em veloz, até 120 metros, deve ser cadastrado junto à ANAC, ser vinculado a uma pessoa física ou jurídica, respectivamente com CPF, CNPJ no Brasil, que será o responsável legal para lá. A única diferença aqui é que você não vai precisar do seguro, mas a responsabilidade é toda tua. Então eu pergunto, será que é melhor voar sem seguro ou com seguro? De repente, é melhor você registrar ele como uso não recreativo, contratar um seguro aí que eu andei pesquisando, deve estar custando aí em torno de uns R$700 por ano. Eu não vi se é por drone ou por piloto, mas tá essa faixa aí de 680 até R$980 por ano para você segurar um drone, tá certo? Então é para a gente pensar, mas não esquecer que esse enquadramento aqui, ó, fala a respeito daquelas restrições que a gente está cansado de martelar.
a não ser que seja, está aqui, ó, um projeto autorizado ou de um tipo certificado, que são aquelas autorizações especiais, aqueles registros de marca, também serve. Como essa lei aqui, ela abarca tanto o aeromodelo quanto o RPA, então tudo que se aplica a um, aplica ao outro. A única diferença que a gente está vendo aqui é que para a questão do aeromodelo você não vai precisar do seguro e você vai ter áreas adequadas e locais adequados para fazer o teu voo. Em áreas adequadas, nós vamos ver que você não vai precisar dos SARPAs. Olha aqui, ó. O que possibilita a emissão do certificado de cadastro da aeronave junto à ANAC é o cadastro de sistema CISANT, tá certo? Ele explica aqui como é. Se você tem um drone nessa faixa aqui, mesmo para uso recreativo, que é um aeromodelo, você vai precisar se cadastrar. E aqui diz assim, ó, após a realização do cadastro da aeronave no CISANT, será possível, em negrito, se necessário, cadastrar a mesma aeronave no sistema de acesso ao espaço aéreo por aeronaves remotamente pilotadas, o SARPAS, sistema que pode ser acessado aqui. O que é esse se necessário? É o que nós vamos ver quando aprofundar naquele item que eu falei lá em cima, que é o 7, que é a definição de áreas adequadas e de locais adequados. Para você, já vou adiantar, para você voar em áreas adequadas, você não precisa do SARPAS. Vai voar em locais adequados com o seu aeromodelo, a exemplo dos RPA, você vai precisar da autorização do DCE através do SARPAS também. Ponto. Outra coisa que você tem que enfiar na tua cabeça. Você pensa, aeromodelo não precisa de autorização. Precisa, a não ser que você esteja voando numa área adequada. É isso que a lei fala, tá? Estou fazendo algumas afirmações aqui que são meio contundentes, pode ser que mexa com alguém que tem outro entendimento. Está aí a área para você colocar a tua observação. Tá certo? Se você acha que eu estou fazendo afirmativas erradas, faz o teu comentário, eu estou aberto. Se você me provar que não é isso aí que eu estou falando, ótimo. Tá certo? Não... Gente, não estou melindrando nem desafiando ninguém, tá? Mas o que eu estou falando é que eu sou humilde o suficiente para reconhecer se eu estiver falando alguma bobagem. Eu estou passando aqui o meu entendimento, eu não tenho nenhum vínculo com os órgãos governamentais, eu sou um usuário apenas, envolvido com um canal que tem intenções de prestar serviços com drones, entrar nesse mercado. Então, a minha preocupação é, além de ajudar aqueles que estão comigo andando nesse caminho, é também fazer afirmativas verdadeiras. Então, foi em função de um estudo, não é... Vocês estão percebendo, esse é o terceiro vídeo, eu não estou fazendo uma coisa superficial, não estou fazendo 9 regras para você voar, 10 regras para você voar, 5 regras para você voar, 5 coisas que não se deve fazer com drone, não é nada disso. O que eu estou fazendo é aprofundando na lei, é tentando entender junto com vocês a lei para que a gente possa caminhar seguro dentro da legislação, para evitar problema. Aqui ele fala da responsabilidade do operador do aeromodelo, que é o responsável pela condução segura de todas as operações, e isso aqui inclui tudo, inclui até abaixo de 250 gramas, você vai fazer um voo até dentro de uma área adequada, você é o total responsável pela condução segura de todas as operações de voo que você vai fazer. Aí entra aqui os tipos de operação de voo. Isso é interessante, a gente já deu uma pincelada. Nessa instrução eles vão um pouquinho mais a fundo, começa a ficar um pouquinho mais claro para a gente. Existem vários tipos de operação, entretanto, para a operação de aeromodelos, que é o caso que trata essa instrução, somente serão tratados aqueles que são aplicáveis à natureza do voo, ou seja, voos recreativos. Dessa forma, os voos de aeromodelos deverão ser enquadrados normalmente quanto ao tipo em veloz, que já foi definido no item 2. Aqui eu vejo o seguinte: voos
que sejam realizados utilizando o FPV, First Person View. O que é isso aqui? B veloz. São considerados quanto ao tipo como B veloz e deverão seguir os parâmetros informados no capítulo 7 dessa circular. Vale ressaltar que quando utilizados os óculos FPV, o piloto perde quase completamente a capacidade de ver e evitar, ficando a mesma restrita ao campo de visão do equipamento, motivo pelo qual tal operação deve ser realizada com extrema cautela. O conceito de B veloz pode ser verificado no item 2.1.1.20, a coisa que a gente já viu. Na verdade, tanto esse item aqui, quanto esse aqui é a conceituação. Esse é a conceituação do veloz e esse é a conceituação do B veloz. Como é que eu vejo isso aqui? Como essa lei é recente e a gente tem informação aí até pelo próprio YouTube, de alguns colegas nossos aí que também tem canais, que participaram de reuniões, né, com representantes desses órgãos de controle aéreo, eu vejo isso aqui assim, com certeza existiu uma grita com relação à FPV, que é uma coisa muito difundida, divulgada e muito utilizada pelos pilotos de drone. A gente fala muito de FPV, é um negócio realmente encantador, você fazer um voo em primeira pessoa, você está voando vendo o que o drone está vendo. Então o que acontece aqui, como eu estou enxergando? É quase que já uma certa concessão, e a gente vai ver lá na legislação, nesse item 7 aqui, da circular, que é o que nós vamos ver agora, que eles já entenderam que para os aeromodelos vai existir uma possibilidade do FPV dentro dessas áreas consideradas adequadas. Então, isso aqui já é uma resposta a esta necessidade. Então, vamos combinar, vamos pensar, e a gente está vendo a evolução da tecnologia, a gente já está vendo sensores, em muitos drones agora, eles já estão vindo com sensores, tipo detectores de obstáculos, não só na parte frontal do drone, mas lateral, parte de trás, né? Posterior, parte de baixo do drone. Então, essa questão aqui do ver e evitar já é uma preocupação dentre os fabricantes de drone. Eles já reconhecem essa problemática e eles estão em busca de soluções. Então é uma coisa que, por isso que é dinâmica, provavelmente deve haver, de tempos em tempos, uma revisão, uma reformulação dessas instruções. Então aqui nesse momento a gente já sente tipo um certo afrouxar da exigência com relação ao FPV. A gente vai ver agora na lei. Agora, por que eles colocaram esse item 6.1? Eles querem abrir concessão com relação ao FPV, mas desde que a natureza do voo seja recreativa. Com relação a RPA, eles ainda querem manter veloz. Saiu do veloz, vai ser NOTAM, vai ser CAV, vai ser autorização especial, com certificação, aeronavegabilidade. Eles deixaram bem claro, vai fazer voo de FPV, aeronavegabilidade. Você tem que provar que o teu equipamento voa bem, isso profissionalmente, tá? Então é assim que eu vejo essa colocação final aqui, antes das regras de acesso ao espaço aéreo mesmo, E aqui eu acho que a gente vai entrar no que interessa realmente para nós agora, que é o que vai dar a visão para aqueles que querem a prática do aeromodelismo, de saber onde eles podem voar com segurança. Então está aqui, o espaço aéreo brasileiro por aeromodelos, novamente exclusivo, deverá ser realizado aqui estão os dois. Onde é que você pode voar com seu drone? Ou área ou local adequado, com base nos termos estabelecidos nesta instrução, os quais deverão ser suficientemente afastados de áreas densamente povoadas e de áreas ou
e de áreas ou instalações urbanas sensíveis ao ruído, como hospitais, templos religiosos, escolas e casas de repouso, devendo cumprir também os seguintes parâmetros. Então aqui ele já começa a definir o que é uma área ou um local adequado. Primeira coisa, tem que estar afastado de áreas densamente povoadas, áreas e locais adequados. Instalações urbanas sensíveis a ruído, hospitais, templos religiosos, escolas e casas de repouso. O que mais? Não poderão estar localizados nas áreas de aproximação e decolagem, aquilo que a gente já falou. 45 graus para um lado e para o outro do eixo principal da pista, tanto de uma cabeceira quanto da outra, porque a gente sabe que esses aeroportos às vezes invertem a aproximação e decolagem, dependendo da situação meteorológica do local, ventos, etc. Tal. Então, 9 km de distância das cabeceiras, olha lá, a contar da cabeceira da pista mais próxima. Então, local e área adequada exclui esses 9 km num ângulo de 90 graus, ou seja, 45 para cada lado de cabeceira de pista. B. Fora das zonas citadas da linha acima, deverão estar distantes no mínimo de 2 km de aeródromos cadastrados. Outra restrição, 9 km de cabeceira de pista, 2 km em qualquer direção de aeródromo. Tem que estar longe de aeródromo, 2 km em qualquer direção. Agora entra aquela questão do princípio da sombra. Existindo um obstáculo artificial natural dentro da distância de 2 km, e aqui a gente vai ver também que esses 9 km também, a gente já viu que existe aquela questão da sombra do lado oposto da cabeceira. Aqui também é a mesma coisa, olha. Existindo obstáculos artificiais dentro desses 2 km, os voos de aeromodelos poderão ser realizados na face oposta à do circuito de tráfego dos aeródromos até a distância de 30 metros. É o mesmo princípio da sombra, também a questão lado oposto ao aeródromo, tá bom? Sem ultrapassar o seu limite vertical. Aqui, diferente de você voar em torno de, que é o princípio da sombra, existe uma semelhança, mas aqui você não pode exceder a altura máxima do obstáculo. Essa é a diferença entre o princípio da sombra, propriamente dito, e esse voo na sombra, que a gente poderia chamar aqui desses obstáculos. Em caso de L ponto, aqui é interessante, eu não vou aprofundar, é uma coisa meio, tá? Mas aqui ele tem toda uma formuleta aqui para você voar próximo de L ponto. Então tá aqui, de um raio de 600 metros, proibido, no fly zone. Até 2 km, ou seja, dos 1.400 metros até os 400 metros é que tem a regrinha. Você tem um teto para voar. Esse teto, o que é, na verdade? Ele tem que ser 30 metros abaixo do L ponto. É isso. Então, se você está próximo entre 1 km e 400 e 2 km de um L ponto, que altura tem um L ponto? 60 metros, 30 metros abaixo é o teto. Você só pode voar até 30 metros. É uma área que eles estão criando aqui de proteção ao helicóptero, né? Todo esse vermelho que é no fly zone e essa altitude aqui em volta que é uma proteção. Saiu disso aqui, você vai para a altura máxima permitida na zona que você tiver. Aqui eles estão considerando uma zona urbana, que depois a gente vai ler lá embaixo na legislação, que a altura máxima para voar dentro de uma zona urbana é 40 metros. Então vamos dizer que esse L ponto estivesse dentro de uma área, de uma zona urbana, então você tem que observar esses 600 metros no fly zone, esses mais 1.400 metros que você vai ter um teto para voar, que vai ser em função da altura do L ponto, e daí então você está livre para voar dentro da altitude da zona que você vai estar voando, seja ela urbana, adequada ou zona rural, que a gente também vai ver lá para dentro. Gente, tá aqui, no fly zone, área de voo com restrições a serem observadas, que é o que a gente falou da altitude, e área de voo com possibilidade de uso em sua plenitude com relação
a legislação pertinente ao tipo de zona que você vai estar voando. Então aqui tem uma tabelinha de resumos, pode olhar isso aí, não vou ficar analisando isso aqui, que é com relação à altura do heliponto, a gente já falou, é 30 metros abaixo. E aqui eles falam do no-fly zone, né? Atenção especial deve ser dada à necessidade de se respeitar o limite vertical de altura, estabelecido em função da zona a ser utilizada, que é o que eu já falei, manter um afastamento de menos de 2 km das áreas previstas operações ligadas à aviação agrícola, também, uma outra novidade. Se for em zona rural, você tem que observar também se existe alguma atividade aérea de operação de aviação agrícola. Então tem que ficar 2 km que nem aeródromo, é o mesmo princípio aqui. Aí ele vem falar do princípio da privacidade, porque ele já está preparando para a questão do FPV na área da sombra, então você não vai poder filmar gente pela janela dos prédios, tá certo? Então ele já está abrindo uma questão aqui, ó. Somente será permitida a operação a partir de aeródromos, que é outra coisa que ele fala, compartilhado entre aeronave tripulada e não tripulada, se autorizada pelo administrador do respectivo. Então é o seguinte, você pode pensar assim, aqui também tem que tomar um cuidado. Aeródromo não é feito para avião, então eu vou voar com o meu drone lá no aeródromo, que é uma área que já é adequada. Não. Por quê? Porque tem aeronave tripulada, então é o contrário, é uma área praticamente proibida. Você não vai voar dentro de aeródromo. Tem que manter até 2 km de afastamento de aeródromo. É um conceito errado. Não pode voar, a não ser que o administrador do aeródromo determine, porque daí ele vai controlar, ele vai falar, não, vou criar um período que não vai ter decolagem nem pouso de aeronaves tripuladas, então vai ser um período que nós vamos usar para recreação, enfim, tá certo? Então isso aqui precisa entender bem. Em caso de necessidade, poderá ser solicitada a criação de área adequada para caráter permanente. Isso aqui eu quero destacar de novo, porque isso aqui é muito importante. E aí começa a entrar essa questão da área adequada. Primeira ideia que a gente tem, que a gente viu, inclusive lá no site do DCEA, é que o aeromodelismo deverá, eles colocam assim, ser praticado dentro de áreas adequadas. Então, a primeira pergunta que a gente faz, o que é uma área adequada? Está aqui, está respondida. A área adequada é aquilo ali, não pode estar próximo de povoado, não pode estar, eles já estão começando a definir essa área adequada. Mas, o que fica claro aqui para a gente, depois que a gente lê um pouquinho mais e aprofundar um pouquinho na lei, que eu acho que gera um pouquinho de dúvida, mas eu tenho um convencimento meu, que eu vou apresentar daqui a pouco. Aqui, ó, ele diz que para a criação de área adequada em caráter permanente. Bom, se há possibilidade de criação do pedido, da solicitação de criação de uma área adequada em caráter permanente, é porque existem áreas adequadas que não têm o caráter permanente. E aí fica a pergunta, quais são essas áreas adequadas? Quem tem conhecimento e quem determina se essas áreas... É o piloto? Essa é a pergunta que a gente faz. Será que eu posso andar por aí, analisar uma certa área, enquadrar essa área aqui no capítulo 7, né, da legislação, regras do acesso à área? Aí eu chego à conclusão, não, aqui é uma área adequada. Eu tenho foro, né, para isso. Eu julgo, não, aqui é a área adequada. Então essa é a pergunta que fica. Eu acho que esse item aqui abre essa possibilidade. Aí você vai lendo mais para frente, aí você percebe, ó, nesse sentido a solicitação dela ser feita por um órgão oficial, quer dizer, não é qualquer piloto que pede, certo? Então provavelmente é algum órgão oficial que vai pedir, pode ser uma prefeitura, talvez que queira trazer para a sua cidade uma área adequada para a prática de aeromodelismo, não sei. Tá? Então um órgão oficial. Pedir ao departamento, vamos dizer assim, ao DCEA, vai fazer um pedido ao DCEA para a criação dessa área.
Então aí ele diz que, ó, após realizada a análise não sendo verificado óbices, que é aquilo que a gente está falando, né? Eu vou lá, olho, pô, não tem nada contra a lei aqui, essa área aqui parece que é uma área adequada, né? A área solicitada passa a ser considerada adequada, estando livre para a prática do aeromodelismo de acordo com os parâmetros previstos no item tal, que a gente já vai ver já. Que é justamente onde define os parâmetros de voo nessa linha C, né? Da área considerada adequada. Para mim ainda fica no ar. Quem é que faz essa análise? Nesse caso, quando há uma solicitação, é de se entender que o próprio DCEA vai analisar e vai liberar ou não essa concessão. É isso que eu entendo, em caso de criação de uma área permanente. Agora, e a área adequada que não é permanente? Ela existe, ela está aí. Se você for analisar, existem áreas que preenchem essas condições, essa exigência. Eu posso ir lá numa área que eu julgo adequada e voar com o meu aeromodelo dentro das exigências aqui da linha C, que a gente vai ver? Essa pergunta que eu acho que fica. Quem é que diz qual é a área adequada? A lei, para mim, não define isso. Pressupõe de que elas existam. Agora, quem é que sabe quais são, onde está essa fonte de informação, também não fala. Tá? Para mim, o texto deveria dizer o seguinte: as áreas adequadas, todas elas são definidas pelo DCEA e são encontradas disponíveis para consulta no site, papapá. Aí já muda de figura, mas isso não existe. Então, eu acho que nós estamos num processo, essas áreas ainda não existem, né? Eu acho que não tem ninguém preocupado com isso ainda, em criar área para aeromodelismo. Não sei nunca ouvi falar, mas enfim, eu acho que vai começar a aparecer. Então, do acesso ao espaço aéreo para a prática do voo de aeromodelismo. Então aqui começa as regras gerais, ó, conforme já foi citado, o que distingue as regras a serem aplicadas para aeromodelos e demais EPAs é a sua natureza, quer dizer, eu vou fazer um voo recreativo ou não. Tá? Assim, deve ser entendido de forma clara que não são autorizados voos não recreativos utilizando as regras específicas para aeromodelismo, constantes nessa circular. Então, o que ele está preparando? O que a gente vai ver aqui para baixo é como voa com aeromodelo nessas áreas que nós vamos ver aqui embaixo. Com RPA, SARPAS, entra no sistema, vê lá a área que você precisa voar, que o teu cliente quer que você vá fazer um serviço, pede a solicitação, eles vão aprovar ou não, dependendo da tua ciência das possibilidades. Pode ser que você peça uma coisa viável, pode ser que você peça uma coisa inviável, e eles vão negar. Isso a gente já tratou no vídeo anterior. Se você tem curiosidade com relação a RPA, volta lá, assiste de novo o vídeo, ou se não assistiu, assista, que ali a gente tenta esgotar mais ou menos esse assunto aí. Observar e respeitar os direitos individuais de terceiro, tais como privacidade e a imagem das pessoas, já falou um pouquinho sobre isso lá. Realizar o voo do aeromodelo em área ou local adequado, com base nos termos estabelecidos nessa AIC. Então isso aqui é regras gerais do voo. Tem mais aqui, ó. Todos os operadores de aeromodelo que se enquadrarem dentro dos parâmetros previstos aqui, ó, naquela 94 especial que nós vimos lá, deverão ter suas aeronaves cadastradas no sistema anaxizante e, desde que operem dentro das áreas adequadas, não necessitarão ser cadastrados no sistema do SARPAS. A gente já falou isso aqui, mas ele repete. Então o que ele está dizendo? Está voando em área adequada? Você não precisa pedir autorização para voar. Olha que ele fala exclusivamente aqui das áreas adequadas, que são essas áreas aí, que a gente tem dúvida, né?
Quais são essas áreas? Né? São essas que fala aí, longe disso tudo aí. Mas quem é que arbitra? Né? Onde é que está o mapa dessas áreas aí? Enfim. Mas se você for voar ali, você não precisa de permissão. Agora, os voos a serem realizados, olha aqui, em locais adequados. E aqui o conceito, ele repete, fora das áreas adequadas. Se você for ver a definição de locais adequados, é todo local que é fora de áreas adequadas. É um local adequado. Ou seja, fora das áreas adequadas, podem existir locais adequados. Ou seja, aeromodelo não é para voar só dentro das áreas adequadas. Pode voar nos locais adequados. Resta saber quais são esses locais. Aqui já é mais fácil. A gente vai ver que é mais fácil saber quais são os locais adequados. É mais difícil você saber quais são as áreas adequadas do que os locais adequados. Devem ser informados ao DSEA. Então, pronto, cai lá na questão do RPA, menos o seguro. Você tem que ter o drone cadastrado, você tem que ter o piloto cadastrado, tanto na ANAC quanto no DSEA. Para voar, vou repetir, tem dúvida? Não, mas pode voar na cidade, sem autorização do DSEA, em qualquer lugar, tal. Vou repetir, presta atenção. Os voos a serem realizados nos locais adequados, ou seja, fora das áreas adequadas, que são aquelas que podem ser permanentes ou não, mas que também ninguém sabe muito bem quais são, devem ser informados ao DSEA por meio do seu sistema. Para tanto, faz-se necessário que o operador seja cadastrado no sistema CISAN, que é aquele da ANAC, ou seja, piloto e drone, normal, isso aí nós já sabemos, não tem problema nenhum, mas autorização também para os SARPAS. Aí não devem voar sob condições meteorológicas adversas, não transportar artigos considerados perigosos, substâncias, tudo isso que a gente falou, aeromodelo. Esse 7217, adequar-se aos espaços aéreos condicionados, é uma coisa que a gente só vai entender na hora que entrar no sistema dos SARPAS e perceber aqueles círculos vermelhos que aparecem no mapa do Google. Tá? Então aqui é uma condição que eles já dão para você escolher voar em áreas que estão livres, que não estão reservadas. E lá aparece, no mapa aparecem essas áreas que estão sendo já confinadas para voo de alguns equipamentos. Tanto que eles estão nessa linha que você começa a perceber aqui, ó, áreas de incêndio, presídios, áreas militares, isso aparece no mapa do SARPAS, na hora de você fazer a solicitação para permissão do voo. Aqui também não operar próximo a equipamentos que possam causar interferência de radiofrequência, radares, linhas de transmissão, auxílio de navegação, antenas de telecomunicação, etc. E aqui, ó, independentemente do local de operação, atenção especial deve ser dada para as necessidades de não interferir nas operações de órgãos públicos. Então, eles dizem aqui, se estiver havendo um voo de algum órgão público, de algum drone, né, que esteja sendo comandado por alguma operação de um órgão público em alguma área, eles têm prioridade e você com o teu aeromodelo tem que baixar a bola, descer com ele e ir embora dali, tá? Então é isso que eles estão falando aqui. No caso em que forem verificadas aproximações de qualquer aeronave tripuladas, também as operações de aeromodelo deverão ser paralisadas de imediato. E aqui então, ó, operações em áreas adequadas para a prática do aeromodelismo. É aqui então que eles vão falar mais especificamente a respeito das áreas adequadas, que é aquela grande dúvida que a gente tem. Para os voos realizados dentro das áreas adequadas para aeromodelismo, não há obrigatoriedade por parte do operador de informar o voo ao órgão regional responsável. Nós já falamos, então não precisa entrar lá no site do DSEA do SARPAS para voar nas áreas adequadas. Os voos deverão ser realizados obedecendo-se os limites previstos no item 7.1 dessa circular, em veloz ou biveloz. Esse 7.1 da circular é aquele que vai determinando o que nós já vimos, olha lá, o 7.1 fala a respeito do local e área ou local adequado, a questão da aproximação dos aeroportos,
dos aeródromos, a questão das cabeceiras de pista, a questão dos helipontos, isso que nós já vimos. É disso que ele está falando aqui, ó, que tem que se enquadrar nisso aí. Olha lá, operações em áreas adequadas para a prática do aeromodelismo, diz aqui, os voos deverão ser realizados obedecendo-se os limites previstos no item 7.1 dessa circular, em veloz ou biveloz. Você vê, aqui eles já abrem a questão do FPV. Por quê? A gente vai ver que nas áreas adequadas, aquela linha C lá, ela fala a respeito, ela normatiza o uso de FPV. Olha lá, em alguns casos em que condições especiais, em alguns casos e em condições especiais, pode ser necessário aumentar o limite vertical das áreas adequadas, como por exemplo, para a realização de eventos específicos, tais como competições ou feiras de demonstração. Tal intenção deve ser apresentada ao órgão regional com uma antecedência mínima de 18 dias e, caso seja possível a autorização, deverá ser emitido um NOTAM relativo à prática. Tá vendo? Já enquadrou de novo lá na questão do RPA. O que ele está falando aqui? A gente vai ver lá na linha C que a altura limite nas áreas adequadas é 120 metros. O que ele está dizendo? Se você precisar voar acima de 120 metros, mesmo que seja numa área adequada para voo de aeromodelo, você vai precisar de uma autorização especial. E mais especificamente de uma NOTAM. Não é só entrar lá, pedir autorização, que não vai ser dada essa autorização. Vai precisar ser pedido uma autorização especial. A modificação das áreas em caráter temporário não poderá ultrapassar 7 dias de utilização sem a possibilidade de renovação. Se você conseguir uma licença, é por 7 dias no máximo. Aí ele já está até falando com relação a áreas adequadas permanentes. Operação em locais adequados para a prática do aeromodelismo. E aqui então, ó, é que ele vai entrar especificamente naquilo que eu acho que interessa para nós mais de perto, que são os limites que você tem que observar na hora de voar com o teu aeromodelo. A prática do aeromodelismo não é restrita às áreas consideradas adequadas para esse fim. É aquilo que a gente já falou. Então, aquela coisa deverá, que aparece lá no site do SARPAS, lembra que eu falei que dava dúvida? Dava a impressão que você só poderia voar dentro de áreas adequadas. Então, aqui, na hora que você vem ver a lei, você pensa que não. A gente até já viu que locais adequados também você pode voar com o teu aeromodelo. Mas está aqui, ó, algumas restrições devem ser observadas e cumpridas, como forma de manter o nível de segurança esperado, assim como não colocar pessoas, animais e outras propriedades em risco. O que eu estou falando? Não é restrito a área adequada, existem os locais adequados, que é o que vai tratar aqui esse capítulo 723, e você tem que observar esses limites, ou essas restrições que vão aparecer aqui. Parâmetros a serem observados. Conforme citada a operação da aeromodelo nos locais adequados para esse fim, devem observar critérios e restrições específicas. Então veja bem, está falando agora de locais adequados. Aqui também você vai ver que é uma coisa meio... parece que é um ciclo que fecha, é uma coisa meio interessante, porque ele coloca, apesar dele já ter dito que as áreas adequadas são diferentes dos locais adequados, ou seja, que locais adequados são áreas fora de áreas adequadas, você vai perceber que quando ele volta a falar de locais adequados e vem definir os locais adequados como zona urbana, depois a gente vai ver mais em detalhe, como zona rural. Olha o que ele inclui aqui, a tal da linha C. Dentro dos locais adequados, ele coloca de novo as áreas adequadas. Então, pipoca. Se local adequado é uma área fora da área adequada, né? Se local adequado é um espaço aéreo, para dizer melhor, fora da área adequada, como é que a área adequada faz parte de um local adequado? Então tem algumas coisas aí que dá um nozinho na cabeça da gente. Mas a gente precisa entender, e na verdade não há uma contradição em termos
do escopo da lei ou do conjunto de normas que você deve seguir. Tá? Por quê? Porque não há uma contradição em termos dos limites, dos critérios a serem observados. Quer ver? Zona urbana. Olha lá. Aí vai tratar da questão zona de aproximação e decolagem, cabeceira de pista e 2 km de aeródromos. Pronto, tranquilo. Isso a gente já sabia. Então, principalmente na zona urbana, que é onde acontecem, né, esses equipamentos, que são aeroportos e aeródromos, você tem que ter essa visão, de observar isso aí. Aí ele fala daquela exceção, que é a questão dos obstáculos artificiais ou naturais e a questão daquela, entre aspas, princípio da sombra, ou da semi-sombra no caso, que é você poder ficar até 30 metros desse obstáculo do lado oposto está repetindo, mas tá certo, eles prepararam lá e agora estão entrando no detalhe. Estamos falando de zona urbana. Tá? Manter o afastamento mínimo, isso aqui é novidade, de 600 metros de helipontos. Quer dizer, não é novidade, né? Eles já falaram a respeito disso, quer dizer, naquela no flying zone, 600 metros dos helipontos, está aqui, ó, repetiram aqui, ó. Respeitando as alturas previstas 711, a linha C. Aí aquilo lá, 30 metros abaixo, você tem ainda mais uma área de 1 km e 400 metros, 1.400 metros, para você ficar 30 metros abaixo do heliponto, do nível do heliponto. Então está aqui repetindo, falando de espaço urbano. Operação em veloz, olha lá, ou B-veloz. Então ele já abre aqui, somente quando utilizado FPV dentro do princípio da sombra, olha aqui, ó. Então, para aeromodelo, que é do que trata essa instrução, você pode usar FPV dentro do princípio da sombra. Uma coisa que lá no RPA não foi falado. Não se fala em FPV lá sem uma autorização especial, aeronavegabilidade, enfim. Agora, aqui no aeromodelo, no espaço de sombra, no princípio da sombra, naquele volume que a gente já falou, eles permitem o uso do FPV, tá certo? Que é o First Person View, a gente sabe o que é. Eles limitam a altura, lá eles falam em 30 metros, mas na verdade o limite é 40, olha aqui, ó. A lei é clara, até 40 metros você pode voar na área urbana, e mantendo o afastamento de 30 metros das construções, veículos, animais e pessoas anuentes. Não anuentes, pessoas não anuentes. Aquilo também que a gente já viu que eles falaram lá, inclusive naquela regulamentação especial. Mantém aqui tudo isso aqui. Qual que é a novidade para nós? Área urbana, 40 metros de altura, limite máximo para voar. Princípio da sombra pode ser utilizado na prática de aeromodelismo dentro dos parâmetros estabelecidos nessa circular, aquilo que falou lá. Desde que observe a proximidade de helipontos, aqueles no-fly zones, tem que observar. Não é autorizada a utilização de FPV em zonas urbanas as quais atendem ao conceito descrito no item, exceto nas operações utilizando. Então ele está dizendo o seguinte: FPV não pode fazer FPV em área urbana, a não ser nas áreas fora do espaço aéreo, que são os princípios da sombra, que envolve a autorização do proprietário do imóvel ao redor do qual você vai voar. E outra limitação, 40 km por hora de velocidade. Isso aqui então esgota a área urbana. Semelhantemente, área rural, e aqui a gente não precisa definir o que era urbano e rural, o próprio Código de Obra do município determina se você está numa área urbana ou rural. Agora, a semelhança, área rural, idêntico à área urbana com relação à aproximação, cabeceira de pista e proximidade de aeródromo, idêntico, igual. Idêntico com relação à questão daquela, entre aspas, meia sombra, voar do lado oposto
ao aeródromo ou à cabeceira da pista. Idêntico. Aqui ele salienta manter afastamento de 2 km a operações ligadas à aviação agrícola, porque você pode ter numa área rural um campo lá que vai estar tendo uma operação, o cara está fazendo um voo sobre uma plantação, pulverizando alguma coisa. Então, eles entendem que essa área de pulverização, enfim, da aviação agrícola, é igual a um aeródromo, porque vai ter avião voando em volta. Então eles falam 2 km de distância. Novidade também exclusivamente para a área rural, você tem que observar isso aqui também. Afastamento mínimo caso haja um L ponto, está aqui também, idêntico à questão urbana, essa questão rural, idêntico à questão de helicóptero. Agora aqui, veloz ou biveloz, operação inveloz ou biveloz. Então aqui já não tem o princípio da sombra. Você pode voar com FPV em área rural. Olha que bacana. Tá certo? Limite vertical de 50 metros sobre o obstáculo de sobrevoo. Velocidade limitada a 100 km. Afastamento horizontal de pelo menos 90, não mais 30, de construções, veículos e aeronaves, porque a velocidade aumentou, então eles aumentaram o afastamento de 30 para 90. Essa é a diferença entre o urbano e o rural. Só que aqui você pode ter a prática do FPV. Gente, não esqueçam do seguinte, isso aqui não é a área adequada, não está tratando de área adequada, está tratando de local adequado. Então você precisa de licença para voar aí, você precisa da autorização. Você vai dar os parâmetros, na hora do pedido da autorização, eles vão analisar e liberar para você ou não. Isso aqui é local adequado. Para local adequado, você tem que estar no SARPAS, cadastrado, e pedir autorização para cada voo. E aí pega áreas adequadas, idêntica a questão aqui, ó, do distanciamento de aeródromos, cabeceiras de pista, mas normalmente essas áreas já não estão próximas, né, de cabeceira de pista. E aqui você tem a operação também liberada para FPV, com limite vertical máximo de 120 metros. Então aqui é que cria um pouquinho de confusão. E no meu entendimento, como isso aqui é especificamente área adequada, e eu acredito que eles colocaram dentro desse item de locais adequados só para fazer a diferenciação entre o rural, o urbano e as áreas adequadas, tá? Aqui eu entendo que você não precisa do SARPAS, porque isso já foi dito lá em cima. Apesar de ele estar dentro do contexto de local adequado, e local adequado você precisa de SARPAS, eu entendo que prevalece a área adequada ao local adequado. Entra aqui mais como uma comparação de quê? Altitude máxima de voo, que não é mais os 40 da cidade, nem os 50 sobre obstáculos, ó lá, da área rural. Ó, limite vertical de 50 metros, então não é mais os 40 metros da área urbana, é 50 metros sobre obstáculo sobrevoado. Tá? Então tem uma diferenciação. Agora, aqui voltando para a questão da área adequada, ó, ele já coloca uma altitude, já chega lá naqueles 120 metros. O limite vertical estabelecido para as áreas adequadas será determinado por meio de uma análise ATM, em função das características do espaço pretendido, sem contudo ultrapassar 120 metros de altura. Então, com essa nota aqui, ó, a gente já começa a imaginar que tudo é local adequado mesmo. Mesmo que você entenda que é a área adequada, você vai ter que enquadrar no local adequado e pedir autorização. Por quê? Porque ele está falando aqui, ó, que nessa nota, o limite vertical estabelecido para a área adequada será determinado por meio de uma análise ATM. Quem que vai fazer essa análise ATM? Não é o piloto. Então aqui é que
parece que não está claro na lei, mas aí se você analisar no contexto, parece que essas áreas adequadas elas precisam realmente ser pré-estabelecidas, embora aquele específico artigo fale que elas podem vir a ser permanentes. Então, quando eles colocam aqui dentro de locais adequados, eu entendo que mesmo que você pense que você vai voar numa área adequada, mesmo assim você fica preso a uma autorização, porque em última instância quem vai dar a última palavra se você pode ou não voar e vai dar autorização vai ser realmente o sistema de controle do espaço aéreo. Caso exista a necessidade de ultrapassar o limite vertical máximo estabelecido para uma área adequada, em atendimento para evento específico, que já foi dito lá, vai precisar então de uma autorização especial ao DSEA com antecedentes de 18 dias. E aqui eu entendo que é uma área que já é considerada adequada, até com uma licença pode ser até permanente. Se você quiser voar acima de 120 metros, você volta a ter que pedir autorização, e aqui no caso com 18 dias de antecedência. Então aqui está o quadro lá. Aquilo que a gente já falou, resumo: altura para a área urbana 40, para a área rural 50 e para a área adequada 120. Velocidade limite para a área urbana 40, para a área rural 100 km, para a área adequada não tem limite de velocidade. Distância de pessoas 30 metros para a área urbana, 90 para a área rural, não aplicável porque eles já falaram que quem está dentro de uma área considerada adequada está concordando que vai ter drone voando na cabeça dele. Então não tem que ter limite, você pode voar do lado de qualquer pessoa que esteja dentro daquela área. Nós já lemos isso aí também. Autorização de uso de FPV, não em área urbana. Em área rural sim, em área adequada sim. Esse não com doisinho, esse doisinho fala aqui, ó, que o uso de FPV está autorizado em caso de voo do princípio da sombra. A gente já viu lá em cima, também está repetindo aqui, nesse quadro de resumo. Tá? Aqui ele fala também, ó, os 40 metros, mas existe o princípio da sombra. Então, se tiver um prédio muito alto, acima dos 40 metros, desde que você esteja a 30 metros dele, você pode voar acima dos 40 metros urbanos, porque você está dentro do princípio da sombra. Isso aqui é bacana, tá? Principalmente para, que nem eu falei já, área de imobiliária, né? Imobiliária, construção civil. Essa parte assim é bacana, porque você vai voar num espaço que não é considerado espaço aéreo, você só precisa da autorização do proprietário do imóvel. Limites, aqui, esse 3 aqui que ele fala também, ele coloca uma observaçãozinha, né, que a gente já leu lá também, que acima, ele fala aqui, até 120 metros, mas tem essa observação. Se for alterar, vai depender de uma autorização especial aqui, ATM. Tá? E aqui, área adequada, ele faz uma observação aqui também, 4, que embora não aplicável à limitação de velocidade, né, a prática de aeromodelismo deve ser dada especial atenção aos limites horizontais das áreas. Tá? Então, ele não pode ultrapassar a área, né? Ele está dizendo assim, ó, vai sair que nem um louco, vai acabar perdendo o controle aí, principalmente FPV, vai sair da área, então tem que observar os limites da área adequada, pré-determinado, pré-estabelecido. E aqui dá essa ideia de que realmente tem que haver uma consulta prévia, tá? É isso aí que eu mais ou menos estou entendendo. E por último aqui, não é aplicável a questão da distância de pessoas, aí ele faz aquela observação, não foi definida uma distância de pessoas, não, nem aquilo que eu já falei, nas áreas adequadas da prática, né? Por ser entendido que todas as pessoas que se encontram dentro de tais áreas concordam com as operações que estão sendo realizadas. Tá bom? É isso aí então que precisa observar. Fica aberto aí para qualquer observação que vocês queiram fazer. Eu estou à disposição para tentar explicar melhor alguma coisa que não tenha ficado claro, né? Espero que vocês tenham gostado até aqui. Vamos partir agora para a parte
realmente de cadastro. Eu vou fazer um passo a passo, rápido, né? Desde a homologação da Anatel, passando pelo cadastro do drone na ANAC e depois indo para dentro do Sarpas fazer um pedido de voo, tá bom? Espero que tenha sido interessante para você, que tenha sido de proveito para você também. Se você não está inscrito ainda no canal, inscreva-se, tá? Se você gostou, dá o teu like, clica no sininho para receber as novidades e fica com a gente, porque tem muita coisa boa ainda vindo por aí. Muito obrigado mais uma vez pela tua atenção e fica com a gente.